testando a configuração nova aqui, tá dando um trem muito doido, olha lá. Legal. Boa tarde, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar. Fiz um apanhado de questões para vocês, né, sobre a primeira e segunda lei de Ohm, que a gente trabalhou a aula passada. Vamos lembrar só o que é a primeira e a segunda lei de Ohm? Só para dar uma relembrada básica. A primeira lei de Ohm é aquela que relaciona as três grandezas básicas de um circuito elétrico, tá? É U igual a R vezes I. Só para lembrar, né, isso aqui é a corrente, e a corrente é medida em amperes. Isso aqui é a resistência. A gente viu o que é resistência, né? A gente viu que é a dificuldade dos elétrons passarem através do circuito, é medida em ohms. Isso aqui é a nossa DDP, voltagem ou tensão, né? Tensão é mais bonitinho de falar. E a tensão elétrica é medida em volts. Essa é a primeira lei de Ohm. Só para lembrar. Nós vamos aplicar elas o tempo todo nesses exercícios. Essa aqui é a segunda lei. E na segunda lei a gente tem uma relação geométrica, né? Assim, uma relação entre as grandezas de um condutor, que é a fórmula da rola, para dizer como é que eu calcularia a resistência de um condutor sem precisar ligar ele no circuito, né? Então, cada letrinha aqui significa uma coisa. A letra L é o nosso comprimento do condutor, né, em metros, geralmente em metros. Isso aqui é a nossa resistividade. Lembra, quem tem resistividade alta é um mau condutor. E quem tem a resistividade baixa é um bom condutor, geralmente em ohms vezes metro. E aqui é a nossa área de seção reta, né? É a área por onde a corrente elétrica vai passar. E isso aí a gente vai medir geralmente em metros quadrados. Por que eu falo geralmente? Porque às vezes a resistividade pode vir em ohms vezes milímetro. E aí você vai colocar o comprimento em milímetro e a área de seção reta em milímetro quadrado. E assim por diante. Isso tudo para que você consiga calcular a resistência de um material sem ter que ligar ele em um gerador. E a resistência vai sempre sair em ohms. Certo? Tudo bem? Então, dentro disso aí, o que a gente vai poder fazer? Vamos fazer exercício. Por que fazer exercício? Ué, simplesmente porque exercício é a única maneira que a gente tem para conseguir fixar conteúdo na área de exatas, né? É a maneira final, na verdade, não é a única maneira, né? É a maneira final. Você lê o conteúdo, assiste uma aula e tal, né? Lembra daquela sigla que uma vez eu falei, eu aprendi numa live que eu assisti, mas é uma sigla chamada ATER. A, aula, T, né? Teoria, exercício, e o último estágio é a revisão. Tá? Então, você tem que fazer exercício. Se você não fizer exercício, você não grava. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui os exercíciozinhos que estão no nosso PDF que eu mandei no grupo de vocês. Todo mundo recebeu esse PDF? Todo mundo pegou aí? Todo mundo está com ele em mãos? Como é que tá isso aí? Tudo tranquilo aí? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar do primeiro mesmo, tá bom? Vamos colar aqui e já mostro para vocês. Então, vamos lá. O gráfico abaixo indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo de um condutor. Então, é a corrente de acordo com o tempo. A carga elétrica em coulombs, que passa por uma seção transversal desse condutor, em 15 segundos é igual a... Quando eu tenho um gráfico de I por S, por segundos, né? Então, aqui eu tenho um gráfico de I por T.
Nesse gráfico de I por T, a área do gráfico, ou seja, a área compreendida entre a linha do gráfico e o eixo X, ela vai me dar a carga total. Então, ó, o gráfico, a linha do gráfico é essa aqui. Vou até colocar de outra cor, ó. Essa é a linha do gráfico. Se eu quiser saber a carga que passa por esse condutor, eu tenho que pegar essa área aqui, ó. A área compreendida entre a linha do gráfico e o eixo X. Geralmente vai me dar uma figura plana, né? Uma figura geométrica plana, tipo aqui deu um triângulo, tá? Então, por que eu quero isso? Né? Porque ele me pede, né? Agora, vamos supor que ele me pedisse, por exemplo, qual é a corrente média, por exemplo, né? Corrente média que passa ali, né? Eu pegaria corrente média, esse é o símbolo de médio, tá? Corrente média seria a carga total dividido pelo tempo total. Tá vendo? Na média, porque a corrente começou como 0 e terminou como 60. Na média, em 15 segundos. Então, qual que seria a corrente média? Eu pego a carga total e divido pelo tempo. Ah, onde eu acho a carga total? Na área do gráfico. Tá? Então, se eu pegar a área desse gráfico, eu vou ter a carga total que atravessou aquele condutor. E é fácil, porque é a área de um triângulo. É só você calcular a área desse triângulozinho. A base do triângulo é 15 e a altura do triângulo vale 60. Então, a área desse triângulo é 15 vezes 60 sobre 2, porque é um triângulo. Então, a área vai ser 15 vezes 60, 6 vezes 5, dá 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9, mais um zero de cá, 900. Então, a área total, que significa a carga, lembra disso, né? Vale 450, nesse caso, coulombs. Então, a resposta certa, letra A, 450 coulombs. Aí, se eu quiser saber a corrente média, Abud, eu pego o 450 e divido por 15, que é o tempo total. Carga total dividido pelo tempo total. Então, a corrente média, na média, qual foi a corrente que passou ali? Seria uma corrente de 30 amperes, tá vendo? Vamos sempre além dos exercícios para fixar mais. Então, se te pedir a corrente média, calcula a área e divide pelo tempo, que você vai ter a corrente média que atravessou o resistor. Tranquilo, galera? De boa? Alguma dúvida aí? Sem problemas? Então, lembra que eu vou salvar, eu salvo todas as telas, não precisa preocupar em ficar copiando essas coisas, e depois mando para vocês, assim que a aula acabar, eu mando para vocês no grupo, tá? Então vamos lá para o próximo exercício. Já vou copiar, já mostro aqui para vocês. Esse aqui é muito bom, sabe por quê? Esse próximo? Porque ele é de colégio militar, de concurso militar, então a galera já abre o olho, né? Acha que é difícil, mas não é difícil não. Ele é tranquilo, ele é de boa, tá? Então olha só. Só que é um exercício de segunda lei de Ohm. Então você tem que imaginar por onde a corrente elétrica vai atravessar. Uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo, com as dimensões indicadas na figura, é ligada a um circuito elétrico pelos condutores ideais A e B. Condutores ideais significa que eles não têm resistência elétrica. Nesse caso, a resistência elétrica entre os terminais A e B é de... Então presta atenção. A corrente elétrica ela vai vir pelo lado A. Então ela vem por aqui. Qual que é a área que ela vai atravessar? Ah, o comprimento eu sei. Ela vai atravessar esse comprimento aqui. Ela tem que passar ao longo disso tudo aqui, ó. Porque ela tem que vir do lado do ponto A aqui e chegar até o ponto B. Então, esse é o comprimento total que ela vai atravessar. Qual que é a área que ela vai atravessar? É essa aqui, ó. Tá vendo? Essa área aqui é a área que ela atravessa. E o comprimento que ela atravessa é esse, porque ela vai vir do ponto A até o ponto B. Certo? Então, olha só. Ela vai ter que atravessar, vou fazer uma área que é com essas dimensões aqui, ó.
ela vai ter que atravessar uma área que tem 5 milímetros, né? E 2 milímetros de altura, tá vendo? Aí os 20 centímetros. 20 centímetros é o comprimento. A corrente tem que atravessar isso tudo aqui, ó, até chegar no ponto B. Tá vendo? Então, o comprimento que ela tem que atravessar é de 20 centímetros. Agora, presta atenção. Olha a resistividade. A resistividade está em milímetros quadrados, ou seja, o que é quadrado mesmo? É área, né? Então, significa que eu posso calcular a minha área em milímetros quadrados. E aqui está metros. Então, significa que o meu comprimento não pode estar em centímetros. O meu comprimento tem que estar em metros. Física é cheio desses negocinhos, né? É cheio de coisinha, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer é área e comprimento. A área em milímetro quadrado e o comprimento em metros, ou seja, 20 centímetros não rola. O que rola vai ser 0,2 metros, porque de centímetros para metros eu divido por 100, certo? E a área pode estar em milímetro quadrado mesmo. Quanto que vale essa área toda aqui? Simplesmente a base, que é 5, né? A base, que é 5, vezes a altura, que é 2, ou seja, a área é de 10 milímetros quadrados. Agora aplica a fórmula da rola. Resistividade vezes comprimento dividido pela área. Ou seja, a resistência desse material é a resistividade, que é 75, vezes o comprimento, que eu já coloquei na unidade certa, que é em metros, 0,2, dividido pela área, que também já está na unidade correta, 10. Então, a resistência desse material é, se fosse 2 vezes 75, era 150. Mas tem uma casa decimal, então dá 15. Né? E ainda por cima dividido por 10, então a resistência elétrica desse material vai ser de 1,5 ohm. Aplicação de fórmula, mas tem que tomar cuidado com as unidades, senão vai dar errado. Concorda? Tranquilo? De boa? Alguma dúvida nessa parte aí, gente? Vai, me fala aí no... Se sobrou alguma dúvida aí, fala no chat, por favor. Posso passar para o próximo? Tá dando para me ouvir bacana, tranquilo? É porque eu estou testando uma configuração nova aqui, eu queria saber se está com delay, se está com alguma coisa. Vocês vão me falando aí, por favor, tá bom? Então vamos para o 3. A 3 é uma aplicação de fórmula um pouquinho diferente, que a 3 fala, é mais de interpretação de texto, na verdade, essa 3. Não precisa nem aplicar a fórmula direito, quer ver? Vamos lá. A Agência Nacional de Energia anunciou a bandeira vermelha, o que significa um adicional de R$ 5,00 para cada 100 kWh consumido. Considerando que uma certa indústria utilizou um resistor para aquecimento, cuja potência é de 50 kW por 4 horas durante esse mês, o adicional na conta desse consumo foi de... Isso aqui é uma questão para você prestar atenção nas unidades. Olha só, quando a gente fala em consumo de energia, tá? A gente quer saber quanto a gente gastou em qualquer unidade de energia. Tá? Qual que é a definição de, por exemplo, potência elétrica? A gente vai ver mais para frente, mas potência é energia, qualquer potência, na verdade, não é só elétrica, não. É energia por tempo, tá bom? Essa é a fórmula básica, clássica de potência. Isso serve em qualquer lugar da física, tá? A gente pode falar que é uma equação geral de potência. Então, equação geral. Então, a partir dessa fórmula, se eu quiser calcular a energia, é só eu multiplicar cruzado. Né? Multiplica cruzado, a energia consumida, a energia produzida, é a potência vezes o tempo. Tá vendo? Então, energia, potência vezes o tempo. E
Olha o que o exercício falou, né? Que o resistor para aquecimento cuja potência é de 50 quilowatts, por 4 horas. O que acontece se eu pegar a unidade quilowatts e multiplicar pela unidade horas? Olha, eu obtenho quilowatts hora. Ah, então olha só o que eu estou fazendo. Isso aqui é a unidade de energia que a ANEEL utiliza, né, que a Agência Nacional de Energia Elétrica utiliza. É o que vem na nossa conta de luz. Se alguém aí já paga a conta de luz, sabe exatamente do que eu estou falando. O que é quilowatts? É a unidade de potência. E o que é horas? É a unidade de tempo. O que eu fiz? Só o que estava aqui em cima. Ó. Tá vendo? Então, presta atenção. Se eu quiser saber quanto de energia eu gastei, nesse probleminha, eu pego a potência e multiplico pelo tempo. Só que o tempo tem que estar em horas e a potência tem que estar em quilowatts. Para que eu tenha energia em quilowatts hora. Fácil demais, olha só. Simples demais, né? Fácil pode não ser, mas é simples. Pega a potência que é 50, multiplica pelo tempo que é em horas. Ah, então esse carinha consumiu 200 quilowatts hora. Ele vai pagar R$ 5 para cada 100 kWh consumidos. Então, ele vai pagar um adicional de R$ 10 na sua conta de luz. Ele só quer saber o adicional. O adicional na conta associada a esse consumo foi de R$ 10, porque é R$ 5 para cada 100 kWh. E ele consumiu 200. Tranquilo, né? De boa. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Sem dúvidas? Então vamos lá para o próximo. Vocês estão craques demais. Posso sim, Mariana. Qual que foi a sua dúvida no finalzinho? O que você fala? Porque a pergunta do problema é essa aqui, ó. Presta atenção aí. A pergunta do problema é qual o adicional na conta associada a esse consumo? Então ele quer saber o adicional. E no texto fala que a bandeira vermelha 2, ela significa que existe um adicional de R$ 5 para cada 100 kWh. Quanto que ele consumiu? Ele consumiu 200. Então, são R$ 5 para cada quilowatt-hora. Então, ele consumiu 200. Ele vai pagar R$ 10 de adicional. Certo? Agora sim? Tranquilo, então. Bora lá. Vamos para o próximo. Agora é o 4. Vamos se render assim, a gente faz todos. Ótimo. Muito bom quando rende. Mas isso não impede. Estou falando que é muito bom, é pode perguntar à vontade, tá, gente? Vamos lá. No circuito elétrico das residências, há algumas chaves disjuntoras de segurança que desligam automaticamente em caso de sobrecarga. Na cozinha de uma casa, pode ocorrer de funcionarem ao mesmo tempo uma geladeira, um forno, uma lâmpada de 50 watts, tá vendo? Tem as potências de cada objeto aí. E tal, blá blá blá. O disjuntor da cozinha deve ser capaz de suportar uma corrente em amperes de... Nós temos dois dispositivos. Eu vou pegar esse exercício para já falar para vocês, né, de propósito, dois dispositivos de segurança. São os dispositivos que a gente chama de limitadores de corrente. Tá? Ou seja, eles servem para não deixar a corrente elétrica aumentar demais. Quais são? A gente tem dois, né, na verdade, fusível e disjuntor. Eu vou mostrar para vocês a foto de cada um deles. Mas, basicamente, funciona da seguinte forma. O fusível, ele queima. O fusível, ele tem a possibilidade de ser construído, né, de várias maneiras. Ou seja, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, ele pode ser com uma temperatura maior, uma corrente maior e tal, mas ele queima. Tá? Então, ele tem que ser
Como é que fala, gente? Nossa, recolocar não. Ele tem que ser substituído, tá bom? Quando ele para de funcionar. Eu vou mostrar por quê também. Então presta atenção. O disjuntor todo mundo já sabe o que é, sabe por quê? Porque todo mundo já passou pela situação de estar tomando banho e a chave cair. É o que a gente chama de disjuntor na maioria, chama de chave, né? Então olha só, aqui tem duas figurinhas. A figurinha do fusível e a figurinha do disjuntor. Qual que é a diferença entre eles? O disjuntor é uma chave. Ele cai. Quando ele cai, se a corrente aumentar demais, é só você ir lá e religar ele, né? E o fusível, o que a gente tem que fazer? O fusível, se ele queimar, porque ele tem um fiozinho aqui no meio, né? Então ele tem um limite de corrente, você compra um fusível lá de 5 amperes. Aí você vai e, por algum motivo, a corrente elétrica aumentou e passou para 6, aí ele queima na hora. Para quê? Para proteger onde ele está ligado. Tá? O que você quer é que aquilo que você ligou onde está ligado o fusível não queime. Então, o fusível queima porque ele custa 20 centavos e o seu aparelho não queima. Então, o fusível queima. E ao queimar, ele tem que ser substituído. O disjuntor, ele desarma. E o disjuntor é o que a gente chama de chave. Mas cuidado, tá? Isso aqui, a chave é só no dia a dia. Chave em eletricidade é outra coisa, tá? Ou seja, ele está perguntando aqui qual é o disjuntor da cozinha, né? Eu tenho que comprar um disjuntor para quantos amperes? Então eu tenho que saber, já que ele é um limitador de corrente, eu tenho que saber quantos amperes eu vou utilizar. Concorda? Perguntinha aqui no chat. Como assim, Nicole? Algum problema ficar ligando a chave toda hora do disjuntor? Ela caiu, você liga de novo. Ela caiu, você liga de novo. É isso? Tem problema. Porque se ela está caindo, é porque o seu consumo está demais. Então, você não deveria estar utilizando aquilo toda hora. Né? Sei lá, vamos supor que você tem ali você é diabético, você tem um aparelhinho que fala para você o seu nível de açúcar no sangue. Aí toda hora ele fica apitando. Aí você para de comer açúcar um pouquinho, ele para de apitar. Aí você toma de novo açúcar, ele volta a apitar. Né? Não rola, por quê? Você está abusando ali do seu nível de açúcar no sangue. Então, o disjuntor ele está desligando para proteger a fiação da sua casa. Se você fica ligando toda hora, você tem que ver onde está o problema e não continuar ligando o disjuntor toda hora. Entendeu? Para calcular a potência elétrica, para calcular a corrente elétrica, nós vamos precisar da potência. Tá? Lembra no exercício passado que eu falei que potência é a variação de energia por tempo? Aqui, você não vai conseguir usar isso, porque essa aqui é uma fórmula geral. Quando a gente trabalha com eletricidade, nós temos 3 maneiras de calcular a potência. Tá? E qual que eu uso? A que você quiser. Não faz diferença. Na verdade, você vai usar a que o exercício te proporcionar. Você pode calcular com U vezes I. Você pode calcular como R vezes I ao quadrado, significa as mesmas coisas. U é tensão, I é a corrente. Ou você pode calcular com U ao quadrado sobre a resistência. Tanto faz, beleza? Aqui eu vou calcular usando a primeira. Na verdade, eu sempre tendo a calcular com a primeira, porque ela não tem quadrado, né? É a única forma que não tem quadrado. Tá? Então eu posso pegar e somar todas as potências, porque potência é energia. E energia se soma, se subtrai. Você não pode multiplicar a energia, né? Então, tipo assim, se esse cara que consome 1000 watts, só para lembrar, para quem não viu isso ainda em mecânica, o que é 1 watt? 1 watt significa 1 joule a cada 1 segundo, tá? Então, se aqui está 1000 watts, significa que a cada segundo ele consome 1000 joules. 2100 watts, 2100 joules por segundo. 50 e assim por diante. Ou seja, eu posso somar tudo. Olha só, 1000 com 2100 com 50 com 150. Somando tudo,
A potência máxima da minha cozinha é 0, 0 vai 1, 1 com 0, 0 com 1, 2 com 3, 3.300 watts. Não é isso? 3.300 watts. Essa é a potência máxima da minha cozinha. Qual que é a DDP da minha cozinha? Está aqui, ó, 110. Se essa casa possui uma rede elétrica de 110 volts, o disjuntor dessa cozinha deve ser quanto? Olha, eu sei a potência e sei a DDP. Então, P igual a U vezes I, 3.300, é igual a 110 vezes I. Ou seja, a corrente é igual a 3.300 dividido por 110. Corto de cima com de baixo, a corrente elétrica vale 30 amperes. Então, eu tenho que comprar um disjuntor de quanto? De 15? Não. De 30? Isso. Posso comprar um de 45? Não, porque o 45 ele vai desarmar só quando a corrente chegar em 45. Né? Então, não vai rolar, eu não estou protegendo, eu quero que desarme se passar do meu máximo. Essa corrente aqui é a corrente máxima. Então, eu quero que, caso a corrente elétrica passe disso por algum motivo, o meu disjuntor desarme. Certo? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Façam perguntas, não entendeu, pode perguntar. Está aberto para perguntas. De boa? Então vamos lá para a próxima. Relâmpagos da UFO. A gente estava trabalhando com aulas, né, para UFO, segundo semestre e tal. Infelizmente, não sei como é que vai funcionar. Prova aberta da UFO. Relâmpagos são eventos elétricos normalmente de curta duração, gerados a partir de nuvens carregadas que possuem potenciais elétricos com altos valores em relação à superfície da Terra. E durante a sua incidência, podem atingir elevados módulos de corrente elétrica. Um dado relâmpago tem a duração de 1 segundo. É gerado em uma nuvem que possui um potencial elétrico de 300 milhões de volts em relação à Terra e atinge o solo com uma corrente elétrica de ser média de 36 mil amperes. Quantas lâmpadas de 60 watts cada seriam mantidas acesas durante 10 minutos com essa energia desse relâmpago? Nossa, que questão difícil. Não é. Presta atenção. O que ele te falou aqui? Ele te falou a DDP do relâmpago, né? E te falou a corrente elétrica do relâmpago. Então, o relâmpago tem uma DDP de 300 milhões de volts e ele possui uma corrente elétrica de 36 mil amperes. Bom, se ele me deu a DDP e a corrente, provavelmente ele está querendo que eu calcule a potência. Vamos calcular a potência elétrica de um relâmpago. Só que aí vai ficar um número muito grande, né? Então é preferível eu fazer 3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 volts. E aqui, 1, 2, 3. Vou colocar 36 vezes 10 a 3, tá bom? Amperes. Então vai ficar 3 vezes 10 a 8. Depois eu coloco em notação científica. 36 vezes 10 a 3. Então a potência elétrica vai ser de 108, que é 3 vezes 36, 90 mais 18, vezes 10 a 11. Você soma os expoentes, né? O que significa isso? Watts é joule por segundo. Significa que um relâmpago, ele fornece para mim
108 vezes 10 a 11 joules por segundo. Tá? Cada lâmpada tem 60 watts. Então, a potência, vou colocar aqui, P da lâmpada, potência da lâmpada, é de 60 watts. Que é a mesma coisa de 60 joules por segundo. Só que olha a pegadinha da questão. Ele quer durante 10 minutos. Ele não quer em 1 segundo, ele quer em 10 minutos. 10 minutos são quantos segundos? Uma lâmpada, ó, em 1 segundo, ela consome 60 joules. 10 minutos, 600 segundos, né? Em 600 segundos, consome quantos joules? Certo? X vai dar 6 vezes 6, 36. Aqui tem 3 zeros. Por que foi 10 minutos? 600? Porque são 10 minutos. Então, aqui, ó, eu preciso, né? Uma lâmpada vai consumir 36 vezes 10 a 3 joules. Isso aqui é uma lâmpada em 10 minutos. Isso aqui é a potência do raio. Já entenderam o que tem que fazer agora, né? Olha só, o raio. Em 1 segundo, olha só, não vou pensar aqui diferente, ó. Em 1 segundo, na verdade, isso aqui está por segundo no raio, né? Se eu tinha que ter multiplicado, agora vai do jeito que está, né? O raio, em 1 segundo, ele me... Ah, não, peraí. Quantas vezes ele mantido aceso dentro do... Ah, não, é desse relâmpago, tá. Então, o raio é desse relâmpago, ele só não posso multiplicar por 600 em 1 segundo, né? Qual que é a energia total em 1 segundo que esse raio me fornece? É isso que ele quer no texto, essa é a pegadinha. Energia em 1 segundo. Vai me dar 108 vezes 10 a 11 joules. Essa é a energia fornecida por aquele raio em 1 segundo, né? Que ele dura 1 segundo, tá vendo? Aí eu pego aqui uma lâmpada em 10 minutos, tá? Que é o que ele quer no texto. Uma lâmpada gasta 36 vezes 10 a 3 joules em 10 minutos. Quantas lâmpadas eu vou conseguir ligar com a energia total do raio? Que é 108 vezes 10 a 11 joules. Multiplica cruzado, né? X é 36 vezes 10 a 3x é igual a 108 vezes 10 a 11. X é igual a 108 vezes 10 a 11 dividido por 36 vezes 10 a 3. O x vai dar quanto? 108 por 36 é 3. 10 a 8 dividido por 10 a 3 é 10 a 8. 3 vezes 10 a 8 lâmpadas, 300 milhões de lâmpadas. Uai, Abud, então por que eu pago CEMIG? Por que eu simplesmente não capturo a energia contida em um raio? Por causa disso aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. Olha a corrente elétrica que o raio gera. 36 mil amperes. Alguém aí sabe qual que é a corrente elétrica que mata uma pessoa? Tipo assim, uma corrente elétrica que já pode matar uma pessoa. Alguém sabe? 1 ampere já mata. Isso mesmo, Gabriel. 1 ampere já mata. Imagina 36 mil. Se o raio cai numa pessoa, a probabilidade dela sobreviver é muito baixa. Então não é bom brincar. E também por causa da imprevisibilidade, né? Como é que você vai construir uma usina de raios se você não sabe onde ele cai? Né? Não tem aquele ditado, né? Um raio não cai no mesmo lugar ao mesmo tempo? Cai, pode cair, mas é difícil você prever, né? Vou pegar aqui.
a 6. Vamos lá. Tá de boa os exercícios aí, galera? Tranquilinho? Um sistema elétrico de aquecimento de água, tipo rabo quente, né? Tem muito aluno que não sabe o que é um rabo quente. Rabo quente é o ebulidor, tá? Esse é o apelido carinhoso dele. Ebulidor é aquele negocinho assim, ó, né? Que você coloca dentro d'água, né? Tem tipo um cabinho aqui assim, ó. Aí você coloca a tomadinha dele, né? Você liga ele na tomada. Você tem que colocar ele dentro d'água, né? Se não colocar ele dentro d'água, ele queima. Certo? Esse é o rabo quente. É ligado a uma rede de 220 volts e é percorrido por uma corrente elétrica de 25 amperes durante 3 minutos. A energia consumida pelo sistema em quilojoules é de... O que ele me deu aqui? Pelas unidades eu sei. Volts. Volt é a unidade de DDP. Ampere. Ampere é a unidade de corrente. 3 minutos é a unidade de tempo. Como a gente viu, potência elétrica, que é energia por tempo, pode ser calculada de 3 formas. E galera, sempre quando vocês forem consultar uma fórmula para fazer um exercício, escreve ela, né? Porque o ato de escrever ajuda a gravar, tá bom? Então vamos lá. Desculpa. A potência elétrica vai ser U vezes I. Potência elétrica é 220 vezes 25. Ó, aí você está lá no dia do Enem, você não pode fazer conta, né, no celular. Então você vai ter que fazer lá no cantinho. Baixo 0, 2 vezes 5, 10. Vai, 1, 2 vezes 2, 5. Faz rapidão lá, ó, né? Não é isso? Baixa aqui, 1000. Só 1000? Acho que eu errei, hein? O que eu fiz de errado aqui? Ah, fui fazer rápido, me ferrei, ó. Né? Então vamos lá, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2. Vamos lá de novo, baixo 0. Não, tá certo, 50, né? 50. É 10.000, né? Tinha que dar 10.000, mas minha conta tá dando 1.000 por algum motivo. Ó, alguém já descobriu meu erro aí, ó. Cadê meu erro aí? 5.500. Eu fiz alguma coisa errada aí que eu viajei. Ó, vamos apelar, ó. 22 vezes 200 Nossa senhora. 220 vezes 25, dá 5.500. Fiz alguma coisa errada ali que na minha continha, o professor estava errando até continha de vezes. 5.500. Né? Agora abalei. Vamos lá. 220 vezes 25. 5 vezes 0, 0. 2 é 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 11. Agora vai dar certo. 2 é 0, 0. 2 é 2, 4. 2 é 2, 4. Agora sim. Ó. Né? 5.500. O que significa isso? Significa que a cada segundo, ó, 5.500 watts é 5.500 joules por segundo. Watts é a mesma coisa que joule por segundo. 3 minutos. 3 minutos são 180 segundos. Então, se esse ebulidor, que possui uma potência de 5.500 watts, ficar ligado por 3 minutos, em 1 segundo ele consome 5.500 joules. Em 180 segundos ele consome X. Multiplica cruzado, 1 vezes X é X, 180 vezes 5.500. X vai dar, então, aqui tem 3 zeros, né? Ó. Tudo que eu preciso fazer, então, é 55 vezes 18, porque esquece os zeros. 40, 44, e coloco 55 aqui embaixo. 0, 9, 9.
Então, vai ficar 990 mais os 3 zeros que estavam aqui. 990 mil joules, mas ele quer em quilojoules. Para passar para quilo, né? Ó, 1 quilojoule equivale a 1000 joules. Então, é só dividir por 1000. Ou cortar 3 zeros. Então, isso é igual a 990 quilojoules. Uma curiosidade. Pode ser até uma frescura, tá? Mas o quilo, o K do quilo, tem que ser minúsculo. Você não pode escrever assim, ó, quilojoule, porque isso seria Kelvin Joule. E não é Kelvin Joule, é quilojoule. Então, ou você faz assim, que eu parei de escrever assim, porque nenhum aluno entendia, perguntava que letra era essa. Parece que de 2000 para cá, as tias lá, as pedagogas, as normalistas pararam de ensinar os alunos a desenhar o K desse jeito, né? Então, usa o K de forma, mas o K de forma é assim, ó. Essa perninha de cima não vai até em cima, só vai até metade. Nossa, isso faz diferença? Se estiver fazendo uma prova aberta, velho, qualquer coisa que você puder fazer para não perder ponto, ajuda, né? Então, é só ter cuidado. Vamos lá? Vamos para a próxima? Alguma dúvida nessa? Esqueci de perguntar para vocês. Ou tô tranquilo? Eu vou fazer a 10, porque a 7 eu acho que não vai dar tempo. Mas eu acho que a 10 dá. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, tá? A 7 é mais raciocínio lógico também, viu? Vamos lá. A figura acima mostra o equipamento metálico que está eletricamente isolado do solo por meio de uma base quadrada de borracha, com meio metro de lado, 1 centímetro de espessura e resistividade, já vou anotar aqui, resistividade é 10 a 13 ohms vezes metro. A máxima DDP entre o equipamento e o solo é obtida para uma corrente máxima de meio microamperes. O que é micro? Micro é 10 a 6. Essa letrinha aqui, ó, é 10 a 6, 10 a menos 6. Então, vai dar meio vezes 10 a menos 6 amperes. Essa é a corrente máxima, fluindo uniformemente através da base da área. O valor da DDP máxima em kilovolts, cuidado, ele quer em kilovolts, tá bom? É quanto? Aí você fala assim, uai, como é que eu vou saber isso, velho? Ó, primeira coisa, se eu quero calcular a DDP, porque muito aluno fala assim, qual fórmula eu vou usar, né? Para eu calcular a DDP, eu preciso de duas coisas. Uma forma de calcular é pegando o R vezes o I. Mas eu não tenho R. Mas ele me deu a resistividade, ele me deu as dimensões do objeto, então muito provavelmente eu vou calcular o R através da rola. Eu sei o comprimento? Agora presta atenção. Ele quer a máxima DDP entre a base do objeto, a base é isso aqui, ó. Essa é a base do objeto. Então vamos pensar que a base do objeto vai até aqui atrás, né? Ó. Tentar ali usar meus dots artísticos, que são péssimos, para desenhar ali o fundo. A base do objeto é isso tudo aqui, ó. Então a máxima DDP é entre a base do objeto e o solo. Para a corrente elétrica passar do solo para o objeto, ela tem que percorrer essa distância aqui, ó. Ela tem que vir, né, do solo para cá, ó. Ela tem que fazer isso aqui. Então ela tem que atravessar um comprimento de 1 centímetro. E qual que é a área que ela vai ter para atravessar? A área é grande, olha só. A área é meio metro por meio metro.
Então, a área é de 0,25 metros quadrados, não é? A área é meio metro por meio metro. Isso tudo aqui que está de vermelho, ó, é a área que ela vai ter para atravessar. O comprimento que é pequeno. Né? Então, esse comprimento aqui, presta atenção que a resistividade está em ohms vezes metro. Então, o comprimento tem que estar em metros. Divide por 100, né? Você tem que dividir por 100 para que passe para metros. Certo? Dividir por 100 para passar para metros. A área já está lá. A área é de 0,25 centímetros quadrados. Metros quadrados, desculpa. Então, eu posso calcular a resistência. É a resistividade, 10 a 13, vezes o comprimento, rola, né? Que é 0,01. Em vez de colocar 0,01, né, gente? Vamos colocar aqui 1 vezes 10 a menos 2. Melhor, né? Então, o comprimento, esse comprimento aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 2, dividido pela área. A área também eu vou colocar 25 vezes 10 a menos 2. Anda duas casas para a direita com a vírgula, né? Para que eu vou colocar 25 vezes 10 a menos 2? Porque o 10 a menos 2 de cima cancela com 10 a menos 2 de baixo. Então, a resistência elétrica desse material é 10 elevado a 13 dividido por 25. Muito aluno trava aqui, gente. Eu vou dividir o que pelo que, gente? Calma. Né? 10 a 13 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 13. Eu posso multiplicar qualquer número por 1. 1 dividido por 25, agora você sabe fazer, né? Não sei não. Então faz lá, faz no cantinho 1 dividido por 25. É 0,04. E o 10 a 13 continua aqui, ó. Aí eu vou andar com a vírgula. 1, 2 casas para a direita, só para treinar. 4 vezes 10 a 11 ohms. Essa é a resistência do material. Bom, agora eu posso fechar a questão. Porque a ADDP, presta atenção, depois que eu calculei a resistência, eu venho aqui. A ADDP é a resistência, 4 vezes 10 a 11, vezes a corrente, que é meio vezes 10 a menos 6. 4 vezes meio, 2. 10 a 11 com 10 a menos 6, 10 a 5 volts. Não tem aqui, professor, você errou. É porque é em quilovolts, menino. Se é para quilovolts, você tem que dividir por 1000. Tá? Então, dividir por 1000 é a mesma coisa que dividir por 10 a 3. Então, fica 2 vezes 10 a 2 kV. E 2 vezes 10 a 2 kV é a mesma coisa aqui? 200. Certinho? Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Tem que entender a geometria do problema, né? Mas conseguiram entender aí? Foi de boa? Alguma dúvida? Então, se vocês tiverem dúvida aí nos que eu não fiz, que foi o 7, 8 e 9, manda no grupo, pode mandar no grupo, pode mandar no privado, vocês que sabem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo aí que a gente trabalhou hoje. Um abraço, viu, gente? Até mais, até a nossa próxima aula. Tchauzinho.